Então vamos falar de frequências que repelem a alma gêmea e que tal? Frequências que sintonizam. Uau, esse assunto é incrível, né? Até porque imagino que se você está aqui, se você se inscreveu, se você está participando do Conalove, o teu objetivo é sintonizar a tua alma gêmea. Ou então entender por que esse traste não vem nunca, né? Eu confesso que eu amo esse assunto. Então se preparem. Eu vou dar testemunhos que eu nunca contei pra ninguém, testemunhos meus. Se preparem pra rir ou quem sabe até chorar. Porque eu vou contar tudo de almas gêmeas e de relacionamento dentro do contexto da física quântica. Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar de criação da realidade, que é a minha expertise. Vamos falar de cocriação de amores. Se criamos amores, cocriamos os nossos trastes também, não é mesmo? Você vai sair daqui amando esses trastes. Vamos fazer uma brincadeira? Já pensa aí. Pensa quais foram os trastes que passaram pela tua vida. Quais foram os homens que te magoaram. Ou as mulheres que te magoaram, te usaram. Te traiu, te enganou, te usou, te rejeitou. Você vai entender. Por quê que esses atores estavam ali encenando este filme? Vamos até fazer um ritual de libertação deles. Olha que legal. Vamos liberar, né, essas pessoas realmente, mesmo que você... até porque quando a gente faz uma libertação energética de todas essas pessoas que um dia passaram pela nossa vida, nós podemos estar casados com essas pessoas energeticamente. Você parou para pensar nisso? Se você acabou um relacionamento e novos relacionamentos não acontecem, não tem jeito, você pode estar casado. Olha que interessante. O que significa isso? O teu campo quântico, o teu campo magnético pode estar de fato comprometido. Porque você pode energeticamente estar casado. Ou porque você mantém os teus pensamentos de ódio, de rancor, de tristeza, de vítima associado a uma relação, ou por uma situação energética que os mantém unidos, né? Mesmo que separados há anos e anos, ok? Então, vamos fazer essa libertação, como também entender como que sintonizamos realmente aquilo que tem tudo a ver conosco, ok? Eu costumo dizer, bora deixar esse encosto, né, no lugar deles para sintonizar o amor que a gente tanto quer. Enquanto esse encosto não sai daí, enquanto essa pessoa você não se separa dela, você não fica viúva dela ou viúvo, a gente de fato não consegue liberar o campo para sintonizar e conseguir magnetizar a alma gêmea, ok? Então, partindo disso, se nós criamos a nossa própria realidade, pensa comigo, nós somos arquitetos da nossa história, não é mesmo? Eita clichê, você vai pensando, nossa, quantas eu já ouvi isso, que novidade chegar até aqui, né? Então vamos lá, cansada de falar sobre isso e ninguém entende, mas hoje você vai entender. Olha só, pensa comigo, se eu crio a minha realidade, se você cria a tua realidade, se eu crio os meus relacionamentos, eu quero até repetir para você entrar numa linha de raciocínio comigo. Nós criamos a nossa realidade, ok? Nós criamos a nossa realidade de acordo com a nossa imagem e semelhança. Segura aqui. Criamos a nossa realidade de acordo com o nosso campo eletromagnético. Então, você identifica qual o sentimento que esse relacionamento me causou. Porque é isso que precisamos limpar. Vamos supor que esse relacionamento seja uma pessoa que você ficou uma vez, criou uma expectativa, ou fim de um relacionamento. Quais são os sentimentos que você está sentindo? Identifica ali, vai lá, pensa. Me sinto desrespeitada. Triste. Com ciúmes. Muitos ciúmes. E quando você sente ciúmes, o que você sente? Então vai lá. E quando você sente ciúmes, o que você sente? Tristeza, solidão. Uau, identificamos, porque não é o ciúmes, é a tristeza e a solidão. Então, você vai identificando. E olha que lindo, todos esses sentimentos que você conseguiu identificar está vibrando e buscando
magnetismo semelhante para validar esses sentimentos. Aí sabe o que acontece? Tua mãe briga, teu pai briga, o chefe. E aí eu senti rejeição. Nessa situação, sabe o que vai acontecer? Outras pessoas precisam me rejeitar porque eu estou vibrando a rejeição para validar aquilo que eu sinto. Então, quando o meu campo, quando esse sentimento está dentro de mim, essa angústia, esse medo, essa solidão, essa rejeição, esse abandono, o que vai acontecer? Eu vou atrair mais desse mesmo sentimento. Então, teoricamente, o código de barras, a assinatura que eu tenho para o amor é rejeição e abandono, até o momento em que eu mudo a vibração. Então, se eu identifiquei, vamos lá, o que eu estou sentindo? Vamos supor que, pensa lá, no momento em que você terminou um relacionamento, o que você sentiu? Volta lá para o fim daquele relacionamento. Seja um relacionamento de meses, de anos, muitas vezes a gente fica com uma pessoa que a gente entende no primeiro e no segundo dia que é alma gêmea. E você criou uma expectativa. E antes de continuar, eu quero pegar eu vou parar com essa e vou abrir uma janela aqui, tá? Quando você se frustra com alguém e você sai falando assim, ó, não, porque ele me magoou, porque ele me feriu, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Vítima. Quem é o culpado? Ele ou você? Você. Ninguém pode te magoar. Ninguém pode te ferir. Ninguém pode te enganar. Aí a mesma coisa você fala o seguinte, ai, Elaine, tudo bem, eu gosto de tudo que tu fala, mas porque essa mãe não é tua, porque minha mãe me incomoda. Aí eu vou te dizer o seguinte, a tua mãe não te incomoda. É você que se incomoda com a tua mãe. Ah, mas porque tu não tem o marido que eu tenho, porque meu marido, ele é isso, isso, aquilo, ele me enche o saco. O teu marido não te enche o saco. É você que se enche o saco com aquilo que ele faz. Uau! Tá caindo ficha aí? Por quê? Porque você está totalmente associada com a situação. Identificada. É teu, leva pra ti. Quando algo dói, quando algo machuca, quando algo eu reclamo, é porque tem ressonância comigo. Eu estou identificado com a situação, está em ressonância comigo, e aí eu me identifico com aquilo. Quando você muda a tua frequência, quando você começa a limpar e compreender tudo, você começa a elevar o teu campo. E sendo teu esposo, teu filho, teu namorado, teu noivo, tua mãe ou teu pai, você não se identifica mais com aquilo que está acontecendo. É como se a pessoa te enchesse o saco, só que antes você se enche o saco. Antes se incomoda porque você está na mesma vibração dela. Ela é teu espelho. Literalmente teu espelho. Porque assim, ó, vocês estão os dois vibrando na mesma frequência. Quando você subir, ela continua fazendo a mesma coisa. E você não tá nem aí. Não tá nem vendo. Não tá nem percebendo. Fez sentido agora? Percebeu que aquilo que incomoda a gente não incomoda o outro? A gente até fez uma brincadeira aqui agora. Se a tua mãe é prostituta e alguém te chamar de filha da puta, você vai se magoar. É ou não é? E quando nem você e nem a sua família não tem nenhum nexo, você nem se associa a isso, você não tá nem aí se alguém falou isso pra você. Se você tem alguma tendência em roubar e enganar o outro, porque por alguma, sei lá, alguma coisa você já fez isso com alguém, você faz, você sempre tenta tirar vantagem, e alguém te ofende te chamando de ladrão, sei lá, me enganou, você vai se ofender, não vai? E se você nunca fez isso, você nem entendeu a ofensa, você nem entendeu. Cada vez mais, aí, ó, pega essa e leva pra casa. Só dói o que nós concordamos. Pode acreditar. Engole essa. Leva pra casa, leva que é teu. Eu vou repetir, tá? Só machuca quando concordamos. Quer um exemplo? Já dei esses exemplos para os meus alunos. Vou até tomar um gole aqui do meu chá. Olha só. Se você me chamar de tudo que é nome, não tô nem aí.
Pode chamar aquilo que você quiser. Sei lá, nossa, Elaine é uma burra. Nossa, o que ela tá falando? Onde é que já se viu? Nossa, que absurdo. Aí, como eu trabalho com física quântica, sempre tem alguém, né? Nossa, nem sabe o que tá falando. Vai lá ler meu currículo. Nada disso ressoa comigo. Nada disso está identificado comigo. Agora, vou te dar uma dica que já me magoou e talvez em alguma situação ainda pode me magoar. Se você me chamar de qualquer coisa nesse mundo, não faz nenhum sentido para mim. Agora, se em algum momento você falar o seguinte, a Elaine até pode ser competente, até concordo que ela realmente estudou, é uma autoridade, estudou muito, passou pelo processo, toda a transformação, tem 35 mil alunos, 1 milhão de seguidores, uau, muito legal. Mas ela vive viajando. Eu não considero ela uma boa mãe. Aí vai machucar. Aí vai machucar muito. Por quê? Por que vai machucar? Responda você. Por que isso vai machucar? E você me chamar de burra, de idiota, de egoísta, de sei lá. Aí porque eu vendo meu trabalho, pode me chamar de, sei lá, pensa o que você quiser. Por que isso não me magoa? Porque não me identifico. É tua opinião. Não tô nem aí para aquilo que você pensa a meu respeito. Não identifica comigo. Agora, nesse ponto, pode me ferir. Pode me ferir por quê? Só pode me ferir por quê? Só pode me ferir por quê? Porque eu concordo em algum grau, mesmo que inconsciente, com isso. Entendeu? Durante muitos anos, quando as pessoas me chamavam de burra, que eu não sabia o que estava falando, que eu não podia não sei o quê, olha só que absurdo, porque não sei o quê. Gente, as pessoas me deixavam uma semana de cama chorando. Por quê? Se me deixava numa semana de... Se aquilo me ofendia, se aquilo me magoava, por quê? Porque em algum grau, mesmo que inconsciente, eu estava concordando com as ofensas. Você não tem como se magoar com nada na face da terra, a não ser que você concorde. Então, quando você se defende de alguma coisa, é porque você concordou em algum grau daquilo. Nunca se defenda. A defesa sempre é a maior prova que você está identificado com aquilo. O pior é que é meramente verdade, né? E às vezes eu até tomo algumas atitudes. Porque falaram isso e estrategicamente sim, quero falar mesmo. Mas esse é o ponto que eu quero com que você pense. Então, às vezes, nós estamos dentro de casa. Olha como é fácil resolver, gente. É muito incrível, porque os meus alunos do Aula Cocriação, eles têm um salto muito grande, desde reconstruir relacionamentos perdidos. É por isso que, se você está me assistindo e você já me encontrou pessoalmente com o seu cônjuge, você pode ter certeza para confirmar aqui, né? Você vai validar o que eu vou falar. Eu me emociono. Eu fico muito feliz e emocionada quando alguém chega e fala: nós somos teus alunos, nosso relacionamento melhorou. Porque, gente, eu sinto vibrando assim com todas as minhas células o quanto realmente tudo isso que eu estou ensinando aqui nesses poucos minutos pode realmente reconstruir uma relação, reconstruir sua vida, mudar todo o teu comportamento de quem você era, nas relações que você teve, para quem você pode ser quando conscientemente isso se torna uma verdade. É lindo porque você começa a compreender que tudo está em você. Percebeu que eu estou dando a total responsabilidade da sua vida para você? Você é 100% responsável por isso. 100% responsável por tudo que acontece. Então, se essa relação está na minha vida, eu preciso aprender algo com ela. Se você está numa relação que não está legal, coloca ela aqui na palma da tua mão. Coloca ali. Traga ela aqui para o coração. Fecha os olhos, te conecta. Presença divina consciência, eu sou. Presença divina consciência, eu sou. O que eu preciso aprender que eu não estou vendo nesta relação? Pronto. Repete isso por algumas vezes e solta. Deixa com que o universo te dê a resposta, porque você deu um comando, uma abertura de um portal, aonde a resposta através dos teus mestres ascensionados vai chegar. E aí você vai compreender qual a lição que esse ator está dando na tua vida. Existe algo que ele está te ensinando. Agora que eu falei, né, que a gente só
consegue, que só nos incomoda, só nos magoou, que estamos em ressonância, vamos voltar para concluir aquele assunto lá. Mas antes de fechar aquele assunto que começou há 15 minutos atrás, vamos abrir mais uma janela com uma super top dica. Só podemos mudar o que e quando e como? Só podemos mudar quando aceitamos as coisas. Uau! Eu só posso mudar a minha situação de escassez, de pobreza, quando eu aceito que eu estou vivendo isso. E aí eu aceito, e ao aceitar, eu posso mudar. Eu só posso mudar essa situação de desemprego quando eu aceito. Aí eu aceito essa situação, eu encaro ela e eu digo, chega! E eu começo a mudar. Eu só posso mudar a minha saúde. E eu só posso me curar quando definitivamente eu aceito que sim, isso existe, tá tudo bem. Eu aceito essa condição, eu aceito essa situação e tá tudo bem. Vem cá, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com esse sintoma? Ou então, quem eu tenho que perdoar hoje? A quem eu tenho que ser grato hoje? Então, você só consegue mudar o rumo da tua história afetiva quando você aceita que é um caos a tua vida afetiva, que você é ruim nisso, que você criou tudo aquilo que você precisava ao longo da tua vida para se tornar quem você é hoje, porque todos esses trastes são presentes divinos que você recebeu do universo. Então olha para o céu e diga, como se Deus estivesse lá, metáfora, olhe para o céu, porque Deus é uma frequência que vibra dentro de nós através da nossa centelha divina. Você olha para o universo, você abre os braços e você simplesmente se conecta. E você diga, obrigada. E você pensa em cada um deles. Obrigada àquela pessoa que te deu um tapa, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te coagiu. Porque ele é só um ator. Ele é um ator. Aí eu fico imaginando o seguinte, eu conheço histórias, gente, muito triste. Pessoas que contam assim, não, porque ele me batia, porque ele fazia isso, porque ele fazia aquilo. Por que tu tá aí? E por que você está ainda aí? Quais foram os pensamentos ao longo da tua vida, desde pequenininha, que você temia, que você não queria? Ou quais eram aqueles sentimentos que te corroíam por dentro? Talvez sentimentos de pai, sentimento de algo que você viu, de uma certa forma inconscientemente você foi criando. Mas não é essa questão que eu estou questionando. Eu não quero saber o que aconteceu com a tua vida, o que pior já aconteceu, não interessa. O que interessa é qual a decisão que você toma agora. Pergunta para você, fecha o olho. Qual a decisão que eu tomo agora? E você toma uma nova decisão. O que você decide nesse momento? O que te impede de viver uma vida incrível? O que te impede de sair dessa relação que já terminou há tanto tempo? O que te impede de desejar, intencionar, viver algo incrível? O que te impede? Vai, de 0 a 10, o que te impede? Entendeu? Todas as relações que aconteceram ao longo de nossas vidas, elas estão representando as nossas curas. E quando percebemos, olha como é fácil aumentar a nossa frequência, gente. Essa palestra é como sintonizar a sua frequência com a tua alma gêmea. Aonde eu estou te levando? Eu estou aumentando a tua frequência. E aí você percebe o que mantém tua frequência densa. O que mantém tua frequência enterrada no chão, pesada. E você sintoniza somente o que está de acordo com quem você é. E eu vou chegar lá. E parte dessa frequência é um campo. É um campo onde energeticamente você está presa à mágoa, ao ressentimento, à traição, à angústia, à vitimização. Talvez ele te trocou por outra. E aí você está lá, querendo se vingar da pessoa, querendo se vingar dele, se vingar dela. Eles não têm nada a ver com isso. Eles estão criando a história deles e você a sua. A Elaine está defendendo ele? Eu não, Deus me livre. Cada um tem a sua vida. Eu não julgo ninguém. Jamais julgaria ou jamais defenderia. Quando você entende os princípios, você simplesmente compreende que todos nós estamos criando a nossa realidade e que tudo, absolutamente tudo, é para o nosso melhor.
Se você não concorda com isso agora, não significa que não seja. Então, cuidado. Cuidado, porque a gente tem que pedir depois perdão para Deus. Porque tudo é para o nosso melhor. Absolutamente tudo. Não existe como não ser. E se você está vivendo uma situação que você não entende que foi criada para o teu melhor, você pode ter certeza que é. E quando esse start, ele ressoa com você, você pode fazer uma coisa que eu fazia. Eu olhava para o céu, novamente, minha metáfora, eu olhava para o céu e eu dizia, Deus, Criador, Universo, todo, Alá, o que você quiser dizer, Criador de tudo que é, eu sei que isso é para o meu melhor. Mas eu não compreendo, eu não concordo. Eu não concordo, como que eu vou acreditar nisso? Como que eu posso achar que isso é melhor pra mim? Toda a dor que eu tô sentindo, porque eu precisava desabafar. E desabafar é bom porque você solta. E você fala com o Criador, olha, eu não concordo, como eu posso achar que isso é melhor pra mim? Me mostra! Então me mostra. Então me mostra que tudo isso que eu estou passando, essa dor toda que eu estou sentindo, toda essa situação que eu vivo, me mostra que isso é melhor pra mim, me faz acreditar que sim, isso é melhor pra mim. Olha que emocionante, eu vou ficar emocionada de falar uma coisa dessa, porque é lindo a tua conexão. E você passa a sentir que você não está mais sozinho. O que causa dor, o que causa sofrimento é a separação. E é isso que o holo cocriação conecta. É muito incrível, porque essa conexão é feita. Lembra que inicialmente eu falei que os trastes virariam, você sairia daqui adorando os trastes? É muito interessante quando esse entendimento começa a fazer sentido, né? Todas essas pessoas, elas estão nos curando. Vamos voltar para um pensamento que eu trouxe ali num momento, que era aquilo que eu tinha que concluir. O que eu senti? Mágoa, ressentimento, ciúmes. Quem provocou esse sentimento em mim? O João, o traste. E eu tive a oportunidade de curar isso. Sou ou não sou grata a esse homem? A essa pessoa. Fez sentido? É como se você viesse a esse mundo como uma pedra bruta. E todas essas emoções que fazem parte dessa dimensão, você precisa despertar. Para isso, você tem que despertar teu lado sombra para virar luz. Mas quem vai fazer isso com você? Percebeu? Quem vai provocar em mim dor, luto, raiva, ciúmes, arrogância, ódio? E aí, de acordo com quem eu sou, as minhas emoções serão afloradas. Por isso que a tua mãe não te incomoda. É você que se incomoda com a tua mãe. Por isso que ninguém tira você do sério, é você que sai do sério. Então, diante do que está acontecendo, como eu ajo, diante de tudo, qual é o meu comportamento, diante da minha história. Talvez algo aconteceu na tua infância, talvez um abuso, talvez você foi abandonado. Você vai passar 40 anos da tua vida sendo vítima disso, que era exatamente o que precisava acontecer na tua vida. E foi para isso que você veio para cá. E eu vou falar mais uma coisa, por mais que muitas pessoas nesse momento vão começar a falar mal da Elaine. Mais do que isso, você escolheu essa história. Você escolheu a história que você precisava. Calma, não é você, desculpa, porque eu acho que eu feri algumas pessoas, né? Conforme a tua história de infância, você pode sim ter se magoado comigo. Porque a tua mente te levou pra lá, talvez por uma história de infância. Não, Elaine, eu não escolhi isso. Você não escolheu. A Elaine, o Dudu, o Johan, a Jaque, não. Mas eu não sou Elaine. Eu estou Elaine. Você não é isso. Você está isso. Ok? Então, a tua alma, a tua consciência em física, ela veio experienciar, ela veio despertar, ela veio se religar, se reconectar. Nós somos seres eternos. Então, tudo aquilo que nos aconteceu, e se você não acredita no que eu estou falando, tá tudo bem, não faz nenhuma diferença com todo o contexto que eu estou trazendo. Você pode simplesmente acreditar, porque isso não há como negar, que você traz isso de acordo com a soma de todas as tuas memórias ancestrais, ok? Então, perfeito. Se algo aconteceu com você em algum momento da tua vida, você vai ser vítima disso a vida toda ou você vai escolher escrever uma nova história?
Diante do que aconteceu, qual a história que você vai contar? Aquela modelo que perdeu a perna, ela é modelo. E ela tem uma perna, uma prótese. Ela poderia estar em casa chorando, reclamando da vida, mas não. Ela escolheu ser exemplo para milhões de pessoas e certamente ela é. Ela é famosa por ser exemplo, porque mesmo diante de uma dificuldade, ela mudou a história da vida dela. Então não importa o que te aconteceu. Não interessa o que te aconteceu, por mais que isso possa doer. Interessa o que você faz com aquilo que te aconteceu a partir desse momento. Eu sou a maior prova disso. Eu poderia estar lá atrás, vivendo a vida que eu tinha, ou a miséria que eu estava, com as dificuldades que eu enfrentava, colocando a culpa em tu. E aquela era a minha história. E eu vou apontar para ela e vou dizer, você é a culpada disso. Mas ela aconteceu para que eu pudesse despertar. E aí, diante disso, qual é a minha escolha? Qual é o meu livre-arbítrio? Eu vou continuar apontando e dizendo, você é culpado por quem eu sou, por esse fracasso aqui estar vivendo? Ou eu vou pegar essa história e vou dizer, através dela nós vamos escrever uma nova história. Através da dor, da traição, do abandono, da rejeição que você teve afetivamente, você cura a ferida e você decide que você vai amar e ser amada. E você aprendeu como se faz isso. Você aprendeu o que você quer do teu lado e aquilo que você não admite mais. E se você não tivesse tido essa experiência, ela está totalmente em ressonância com como você se sentia. Como você se sentiu uma vida toda. E também em total ressonância com aquilo que você veio aprender. Com aquilo que você veio curar. Você percebeu que talvez o teu sintoma na vida seja relacionamento? Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter tudo. Você pode ter dinheiro. Eu tenho certeza que você está aí me assistindo e muitos são ricos, bem-sucedidos. Tem tudo o que querem, mas não tem a alma gêmea. Em compensação, algumas pessoas não têm nada, mas têm alma gêmea ao lado. Porque o sintoma dela não é relacionamento. O sintoma que ela veio aprender nesta encarnação, nesta vida, é perdoar o pai e a mãe, é ser competente, mesmo quando não valorizado pelos chefes. E aí ela passa de emprego por emprego, mas ela tem um porto seguro quando ela chega em casa. E talvez tu seja dono do teu negócio e você ganha infinitamente 1 milhão de vezes mais do que essa pessoa. Mas você chega em casa e você está sozinho. E qual o significado de você morar nessa casa linda sem ter ninguém para compartilhar? Certamente essa casinha que essa pessoa mora tem muito mais felicidade do que a tua casa. Porque não importa o que está aqui de lindo, de maravilhoso. Qual o significado que eu dou para isso? A não ser, é claro, que você seja muito bem resolvido e neste momento você esteja de bem com tudo isso. E eu, do fundo da minha alma, acredito sim nisso, porque durante muito tempo da minha vida eu fui essa pessoa. De querer estar sozinha e de amar estar sozinha na minha casa. De passar o final de semana inteiro sozinha e abrir uma garrafa de vinho para eu tomar. Sentar no meu sofá, olhar ao redor e ficar emocionada, de escorrer lágrimas e, meu Deus, eu amo tudo isso. Essa fui eu. E foi um longo trabalho de limpeza até eu amar a minha própria companhia. E isso fazia muito sentido. Eu estar muito feliz de estar ali. E aí, quando você passa a amar a tua própria companhia, já é um passo de que você está pronto para sintonizar com a tua alma gêmea. Então, esse traste, ele traz a tua cura. É uma pedra bruta e esse traste, ele tá aqui com um martelinho na mão e ele, pá! Sabe a lapidação de uma pedra bruta e uma pedra se torna uma pedra, olha que coincidência, né? Uma pedra, né? Tá aqui. E essa pedra, simplesmente, ela foi lapidada nessa joia aqui, que está aqui. Olha que coincidência com os 2 anéis, né? Não foi planejado. Exatamente isso, ó. Você está aqui, tá? É essa pedra que virou esse anel aqui. Exatamente essa pedra lindíssima. E aí vem alguém e pá! Que é o que o ourives faz, por coincidência, a profissão do ourives. Eu sou Elaine Ourives. E aí, a pessoa vem e machuca mais um pouco. E machuca mais um pouco. E você aprende, e você cai. E pá, e machuca mais um pouco e você aprende, você cura.
e você vai se tornando uma pedra rara, um diamante raro, um cristal Swarovski para brilhar, brilhar. Quanto mais você brilha, mais luz você tem. Aqui é pedra. É uma pedra bruta. Se ninguém nunca tivesse lapidado, essa pedra seria isso aqui. Não existe essa pedra no mundo. Essa pedra é uma pedra lapidada. E a lapidação é isso. É isso que nós somos enquanto seres humanos. Nos transformamos em joias raras, nos transformamos em seres humanos extraordinários através de todas essas curas. Então você muda essa dor para cura. O que ele veio curar? Olha que presente, meu Deus do céu! Eu não sei se vocês estão entendendo a mesma intensidade do que eu estou passando. O que ele veio curar? E aí você entende que essa pessoa, vai lá. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Uma situação onde estava com alguém. O que essa pessoa me causou? Me causou solidão, me senti sozinha, me senti desequilibrada, rejeição e abandono. Como que eu identifiquei isso? O que eu estou sentindo, porque eu estava angustiada, eu estava desconfortável, eu não sabia lidar com essa sombra. Então vamos lá. Elaine, o que você está sentindo? E eu começo a identificar aquilo que eu estou sentindo. Ok, identifiquei, agora limpa. Uma das técnicas que a gente utiliza para essa limpeza é a técnica Hertz, que nós vamos fazer no finalzinho. E que tem lá no YouTube também. Lá no YouTube Elaine Ourives tem uma versão básica, disponibilizada gratuitamente. Não é dessa forma com que eu ensino no Holococriação, mas é uma versão básica, já ajuda. Mas todo o processo do ciclo de reprogramação, ciclo de programação, de desprogramação da mente, é um outro processo que eu ensino no curso, mas lá já serve. Vamos lá, que mais? Qualquer outra técnica de limpeza de crenças que você conhece, tá? De qualquer forma, uma técnica muito simples. De imediato, identificou, o que você fala? É um código, né? Esse código faz parte do meu processo terapêutico, um código que eu recebi dos meus mentores. Você simplesmente diz, presença divina consciência. Presença divina consciência, eu sou. Você pega esse código e você diz, sentimento de rejeição que estou sentindo. Está cancelado, cancelado, cancelado. Pronto. Esse é um código que imediato você vai cancelando. Vai resolver? Talvez não. Precisa ir a níveis mais profundos, mas ajuda. E você começa a limpar. E aí você percebe que quem te ajudou a identificar a rejeição? Que estaria ressoando, vibrando, sintonizando todas as pessoas que a partir desse momento vão estar na tua vida. Este presente. Essa pessoa que te magoou, que te feriu, talvez nem sabe disso. Por quê? Porque ninguém pode te magoar. Olha só que interessante a dica que eu vou te dar. Alguém pode te magoar, te ferir? Não. Só você pode. Por quê? Porque além da dica que eu dei antes, quem que se frustrou? Você. A pessoa te frustrou? Óbvio que não. Viu como a gente coloca o poder da nossa vida na mão do outro? Viu como quem está dormindo na Matrix aponta o dedo e diz, você fez isso, você fez aquilo, você. Não tem nada lá fora, a não ser um espelho teu. Imagina a pessoa que você não gosta. Imagina a pessoa que você acabou de sair de um relacionamento, ok? Coloca um espelho na frente dessa pessoa e agora olha para você. Tá ali, ela é você. Tudo aquilo que você pensa a respeito dela é você. No nível inconsciente é você. Você não tem como identificar nela aquilo que você não gosta, a não ser que em algum grau, consciente ou inconsciente, existe dentro de você. Aí alguns engraçadinhos, eu tô até vendo, né? Fizeram assim na cadeira agora. Desliga isso aí já. Dói. A verdade dói. Mas eu vou te dar um dado científico. Sabe por que você não concorda comigo? Porque você não sabe o que eu tô falando. Porque você não sabe que sim é o teu espelho. E sabe por que você não sabe? Porque você só sabe 5%. Uau! Toma, como as pessoas dizem, né? 5% é consciente. 95% você não tem acesso. A não ser que você esteja num processo de se conhecer, de entender, de cura. Porque as pessoas são nossos espelhos. Elas estão ensinando quem nós somos. Então, você olha e aquilo, por exemplo, quando eu era mais individualista, porque em algum grau a Elaine ainda é, e está tudo bem, eu tenho consciência dele, por isso que eu estou falando. Mas quando eu era mais individualista, o que eu reclamava nos outros? Individualismo.
Mas você acha que eu sabia que eu era individualista? Não, eu não sabia. Como que eu soube? Eu comecei a saber me conhecer mais profundamente, conscientemente percebendo o que me magoava no outro. Caramba! Que ficha que acabou de cair. Quantos anos de estudo eu demorei para chegar nisso? Entenderam? O que tá me magoando lá? Me magoou porque ele não me responde uma mensagem, não me magoou porque não sei o que, me magoou porque ele fica, sei lá. Tudo aquilo que está te magoando é a tua sombra, não é ele. Porque se você não tivesse aquilo dentro de você, você nem iria perceber aquele comportamento. Aquele comportamento, ele passa a ser algo que te magoa porque está em ressonância contigo. Porque em algum grau, você também é. Ou, em algum grau, aquilo é a tua sombra. Por exemplo, eu acabei de falar. O que eu identifiquei nessa relação? Rejeição, abandono, tristeza, solidão. Esse sentimento, rejeição e abandono, me acompanha ao longo da minha vida, desde pequenininha, no meu relacionamento, como me senti rejeitada e abandonada. Quando eu tinha que enfrentar uma câmera, como que eu me senti que não conseguia gravar, que dava taquicardia? Rejeição e abandono. Era a câmera? Claro que não. Era o significado que eu dava para ela. O significado que eu dava para ela era: por que eu tenho medo de gravar? Peraí, Elaine, sente. Eu sinto angústia. Ok. Quando você sente angústia, Elaine, o que você sente? Medo. Ok, você está na frente de uma câmera e você está com medo. O que você sente quando você está com medo, Elaine? Rejeição. Uau, é isso. Rejeição. Então eu tenho medo do que eu vou falar e que as pessoas vão assistir e que vão me rejeitar. Entendeu? É nesse ponto que nós estamos chegando. Então as nossas relações, elas estão mostrando quem nós somos. E aqui você vai entender por que eu fiz tudo isso. Por que eu quis te esfregar todas essas informações. Então, todas as pessoas que estão chegando na tua vida são você. Lembra lá no começo? Se eu crio a minha realidade, se tudo parte de mim e eu crio o meu relacionamento, então eu estou criando traste? Então eu sou o traste? É, você é o traste. É isso mesmo. Essas pessoas que você está atraindo, elas fazem parte daquilo que você sente, daquilo que você teme. Ela não somente é a tua intenção, o teu desejo, porque muitas vezes ele nem é claro. A clareza está naquilo que você não quer, naquilo que você teme. Eu já tive uma paciente que ela passava o dia inteiro no Instagram do namorado, vendo se ele adicionou alguém, se ele curtiu algo. Imagina a vida dessa pessoa. Procurando o quê? Traição. O que vai acontecer com ela? Traição. Inevitavelmente. Eu vou repetir. Existe alguma possibilidade dessa mulher não ser traída? Não existe. Mas Elaine, o cara é fiel. Não existe. Por quê? Porque mesmo o cara sendo fiel e mesmo o cara não tendo culpa, ele vai trair. Ele vai ser colocado numa situação que mesmo que ele não queira que ele seja fiel, ele vai trair. Por quê? O que ela faz 24 horas por dia? O que ela pede, implorando, pelo amor de Deus, do universo, o meu desejo é ser traída, pelo amor de Deus. Ok? Fez sentido? Vamos voltar? Nós criamos a nossa realidade. Campo eletromagnético. Tudo que eu penso, sinto e ajo. Pensamento. Meu Deus, eu vou ser traída. Sentimento. Estou sendo traída. Minha ação é ir lá pro Instagram, confirmar. O que eu estou pedindo pro universo? Traição. Código de barras. Traição. Mas, meu Deus, Elaine, o universo não sabe. Não, ele não sabe. Ele não sabe o que é traição, o que é assalto, o que é dor, o que é desemprego, o que é doença. A função dele é te dar aquilo que você quer. Deus foi tão incrível que ele falou para o universo o seguinte: você é o Todo-Poderoso porque você sou eu. Você simplesmente diz sim, sim, não discute com ninguém. Porque eu dei aos seres humanos poder, livre-arbítrio, escolha. Eles têm liberdade de escolha. Eles têm consciência. Então, eles sabem o que tem que pedir. Então, o universo, você só diz sim.
Metáfora, tá? Porque é bom falar que é metáfora antes que as pessoas me procurem no inbox. O que era aquilo? Né? Ou seja, de onde você tirou aquilo? Metáfora para você entender. Então, o universo, você diz, pelo amor de Deus, eu não quero ser assaltada, eu não posso ser assaltada, eu não posso ser assaltada. Você está criando assalto. Pelo amor de Deus, eu não posso ser traído, eu não quero ser traído. O que você quer? Vamos lá, clareza, vamos lá comigo. O que você quer de verdade? Elaine, eu quero respeito, eu quero fidelidade. O que você está pedindo? Traição. Uau, agora faz sentido. Entendeu? O que você quer e aonde você está focada? Naquilo que você teme. E o código de barras é o quê? É a soma, não é aquilo que eu quero. É aquilo que eu sou. Então chegamos onde eu queria chegar. Se você é individualista, se você é uma pessoa triste, se você não consegue amar, e aí você não consegue amar, porque você não consegue demonstrar seus sentimentos. Mas o que você quer? Você quer alguém que te ame? Como que você quer alguém que te ame se você não sabe amar? Você tem que dar amor para ter amor. E aí o que vai acontecer nessa relação? Você vai reclamar do teu namorado, do teu marido, porque ele não te ama, mas você não faz a sua parte. Nós só podemos receber aquilo que damos. Então, qual que é a parte na relação que você não está fazendo? Então, onde eu quero chegar? De novo, vamos concluir? Então, vamos lá. Se co-criamos a nossa realidade, criamos a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das minhas ações, e eu também crio através dos meus medos, do que eu temo, do que eu não quero, do que eu agradeço, do que eu desejo. Confuso, né? Mas pega aí que você vai entender onde eu quero chegar. Se co-criamos a nossa realidade, concorda que co-criamos os nossos relacionamentos? Então, pensa comigo. Se eu crio a minha alma gêmea, eu crio o traste também. Que incrível, gente! Alguém já se deu conta que todos os trastes que passaram pela sua vida foram co-criados? Esses trastes, todos esses relacionamentos, esses ex que estão aí na sua vida, são literalmente a materialização física dos teus desejos. Aí você se pergunta assim, credo, Elaine, imagina, eu nunca desejei aquilo, nunca desejei ser traída, eu nunca desejei ser rejeitada, eu nunca desejei aquela pessoa que me feriu, me coagiu, me magoou, me agrediu, me ofendeu. Por mais que você possa ficar magoado comigo para sempre, que você saia dessa palestra agora, que você realmente saia daqui como vítima, achando ainda que você é vítima de alguma coisa, eu posso te garantir, científico, psicológico, matemático, psiquiatricamente, que sim, nós criamos os nossos relacionamentos. Nós criamos a alma gêmea, nós cocriamos os trastes, nós cocriamos o sucesso, cocriamos o fracasso, cocriamos a pobreza, cocriamos a riqueza. Mas como que podemos cocriar algo que possa nos machucar? E esse é o grande X da questão. É a mesma coisa, é a mesma analogia. Como eu posso desejar a escassez que eu vivo? Fez sentido? Eu tenho certeza que você não está lá dizendo, pelo amor de Deus, eu quero ser pobre, eu quero perder tudo. Concorda comigo? Porém, a mente, ela não compreende. Ela não compreende a nossa linguagem falada, por exemplo. Ela não compreende os nossos desejos quando não arquitetados de uma forma correta. É a pergunta que eu costumo às vezes dizer, você sabe perguntar do jeito certo? Você sabe pedir do jeito certo? Mas a gente vai seguir com uma série de conceitos científicos para você compreender de uma vez por todas, cientificamente e também matematicamente, que sim, nós criamos todos esses relacionamentos. E todos eles, por mais que nos machucaram, e eu tenho histórias, né, de muitos trastes que hoje eu sou muito grata a cada um deles, também como validação e exemplo disso tudo. Só para que você continue comigo aqui, não saia daqui agora achando que eu sou totalmente doida. Sabe por que eu falo isso? Porque quando eu era vítima, se alguém me falasse que eu criei o fracasso generalizado que estava em minha vida, ou talvez os relacionamentos que me magoaram, me traíram, me ofenderam, você pode ter certeza que eu te odiaria para o resto da sua vida. Não é assim?
Quando estamos na vitimização, qualquer pessoa que fale uma grande verdade, nós não queremos ouvir. Nós preferimos estar dormindo. A gente prefere continuar a ser enganados. É ou não é? Concorda ou não comigo? Quantos anos da tua vida você preferiu ser enganado? Sabe por quê? Porque a verdade chegou, mas você continuou negando a verdade. É a mesma coisa com toda essa dor que você está sentindo, porque se você está aqui, existe sim algo dentro de você que não está bem. Existe sim algo dentro de você que pode ser melhorado. Se você está num relacionamento, ok, você quer melhorar isso, você quer viver uma vida com mais plenitude, com mais sentido, senão você não estaria aqui. E se você não tem um relacionamento, é ele que você está buscando, porque você está cansada de encontrar relacionamentos que te machucam, que estão te ferindo, mas existe algo dentro de você que está criando esse relacionamento, ele não vem por nada, não existe acaso. E a maior prova que não existe acaso é que não somos filhos do acaso, somos filhos de Deus, somos filhos do Criador. E toda a nossa realidade, ela é criada a partir dos nossos sentimentos, das nossas ações, dos nossos pensamentos. E a nossa ação, pensamento, sentimento, ação vai criar um campo. E esse campo vai trazer de volta só o que está na mesma sintonia. Isso quer dizer que quando eu vibro no meu medo de ser traída, o universo entende que é isso que eu quero. Então, inconscientemente, sim, você vai magneticamente atrair e sintonizar exatamente aquela pessoa que vai te trair, te magoar, te ferir. Quando você tem medo de sofrer novamente, durante muitos anos eu tive medo de sofrer. Quando alguém me falasse, eu lembro que eu fiz terapia durante muito tempo, e toda vez que a terapeuta, a psicóloga me falava, Elaine, um dia você vai amar de novo. Sabe quando as lágrimas escorrem dos teus olhos e você não quer chorar? Mas a mensagem é tão impactante, ela ancora numa dor tão grande que você chora. E você sente uma facada no peito para você ver o significado que eu dava pro amor. O significado que eu dava pro amor era dor. Como eu posso amar alguém que vá realmente me amar? É impossível. Eu só posso atrair, sintonizar e criar relacionamentos que me causam dor. Porque a informação, a vibração... Vamos pensar? Segura aqui comigo, tá? Fecha o olho. O que eu penso, olha como o universo é incrível. Vou te dar uma prova científica, tá? Fecha o olho e pensa sobre alma gêmea. E pensa numa cena linda. Uma cena de você vivendo algo muito incrível. Talvez o teu casamento, talvez o nascimento de um filho, talvez um encontro com essa pessoa, talvez um noivado, ou então um simples jantar. Fecha o olho e imagina. Perfeito. Eu espero que você tenha vibrado numa vibração positiva. Se você não vibrou, legal, porque ao menos você identificou e certamente no decorrer da nossa palestra aqui você vai conseguir eliminar isso, tá? Ao menos vai entender como eliminar. Perfeito. Aonde eu quero chegar? O que você pensa sobre o amor? O que você pensa sobre amar novamente? O que você pensa sobre dividir a vida com alguém? Segura aí. Vou fazer uma analogia para que você possa profundamente entender onde eu quero chegar. O que você pensa sobre dinheiro? O que você pensa sobre ter muito dinheiro? E o que você pensa sobre dinheiro? E sobre a escassez? Falta. Ok, vou explicar. Vamos supor que no momento que você pensou em falta e escassez, se é a realidade que você está vivendo, você vibrou numa frequência ruim, porque você não tem dinheiro, ok? Então, automaticamente aquilo te causou um desconforto, uma dor, perfeito? Vibração ruim, vibração negativa, sintonia energética baixa, densa, automaticamente só entra em ressonância vibracional com o que estiver na mesma frequência do negativo e do ruim. Por isso que aumenta a escassez, por isso que aumenta a pobreza, ok? Perfeito. E quando eu falei sobre o que você pensa sobre dinheiro, e aqui está o detalhe. Para muitas pessoas é a mesma vibração, é negativa, é ruim. Porque o significado que você deu para o dinheiro é a mesma. Bingo.
E isso responde milhões de dúvidas. Por exemplo, por que comigo não acontece? Eu faço tudo que é tipo de exercício. Eu penso em dinheiro. Com que sentimento? Com esse? Então você está criando mais falta. Eu penso em dinheiro o tempo todo. Entenderam? Qual o significado que eu dou? O que é o amor? E qual que era o significado que Elaine dava para o amor durante muitos anos? Eu associava amor à dor. Então o amor, por mais que seja algo incrível, algo lindo, algo emocionante, algo de paz, de alegria, de conforto, de aconchego, de acolhimento, o significado que eu dava era dor. Então eu só podia sintonizar pessoas que validavam aquilo que eu tinha certeza que aconteceria e que era o amor. Mas aí tem um detalhe interessante. O universo, ele não sabe o que é dor. Ele responde através da minha frequência. Então eu penso em amor e associo uma frequência de dor. O universo devolve dor. Uau! Bingo! Fez sentido, gente? E o que você está vibrando? Por isso que muitas pessoas, elas sintonizam o tempo todo o mesmo relacionamento que tinha anteriormente. O cara que bebia, que não queria trabalhar, que não apoiava ela. E aí ela entra num relacionamento, exatamente apenas mudou de nome. Porque aquilo que ela vibrou durante todo esse tempo era naquilo que ela não queria. Eu vou ser mais específica, eu vou ser professora agora e não treinadora, porque eu vou detalhar, tá? Vamos simular a Maria. Ela tinha um relacionamento. E ela simplesmente estava lá, né, com um cara que bebia, que não queria trabalhar e que não ajudava ela em casa. E ela tinha que trabalhar. Ok, ela conseguiu se livrar do traste. E ela jura, de pé junto, para todas as amigas dela, para a família, para os filhos, todos os dias da vida dela, que ela nunca mais na vida vai se relacionar. E ela repete. E o universo está anotando. Ó, eu vou pedir ajuda para minha equipe, tá? Vamos supor que o Dudu, que está aí na câmera, ele é o universo, anotando os teus pedidos. Então o Dudu começa a anotar. Um homem que beba, que me bata, que não trabalha e que não queira nada com nada. Bingo! Entendeu? Fez sentido ou quer que a gente desenhe? E o universo está anotando todos os teus pedidos. E aí o que acontece? Você quer alguém que te faça feliz. Mas o tempo todo você repete aquilo que você tinha, que te magoou, que te feriu. E não é somente aquilo que você fala, aquilo que você comenta, e você repete essa história, e você repete essa história, e você repete essa história. E aí, antes de dormir, você remove essa história, remoe essa história. E aí o que acontece? Você vai lá para um baile, para uma baladinha, para uma festinha, e lá está o traste te esperando. O traste é exatamente o cara que não trabalha, que bebe, que não quer nada com nada, e é o amor da tua vida. A frequência dele é tão perfeita com a tua que você olha pra ele e você diz: encontrei o homem da minha vida. Vou casar hoje mesmo. Já casei, me apaixonei. Porque a frequência de vocês, ela, ó, você está vibrando, ele está vibrando na mesma sintonia, amplitude e comprimento. Pá! Entrou em ressonância e os átomos se alinham. Você encontrou o amor da tua vida. E o que vai acontecer? Ele vai te trair, ele vai beber, ele vai te magoar, ele não quer trabalhar e você vai dizer de novo essa história. Eu não te falei? Eu não te falei que era assim? Não te falei que eu nasci para viver isso? É ou não é? Mas quem criou essa realidade? Você criou inconscientemente, através dos teus medos, através daquilo que você não quer, através da dor que você viveu, da repetição diária daquilo que você não queria, da visualização dessa dor, de remoer o passado a todo momento. Mas por que você recriou? Porque existe um fundamento científico por trás que a mente não compreende aquilo que você fala, aquilo que você repete. Ela responde o campo através do teu sentimento. Ela não sabe que é um traste, que esse cara é um traste para você. O universo, em metáfora, escaneia essa frequência Hertz. É metáfora, tá, gente? Escaneia essa frequência Hertz, que é a soma de todos os teus corpos, e simplesmente eu vou criar uma outra metáfora para você me entender, que é muito engraçadinho, tá? Vamos supor que o universo escaneou o teu campo. Tá aqui o chip. Sabe, assistiu Lucy? Tá aqui o pendrive, olha que legal. Tá aqui o pendrive, tá? Esse pendrive é a tua vibração, é a tua alquimia do amor. Tá aqui.
a tua ressonância, a tua assinatura vibracional para o amor, porque você tem várias. Eu com certeza tenho uma assinatura vibracional da prosperidade para ganhar dinheiro e uma do amor, que tem significado totalmente diferente. Uma para a saúde, então aqui está a tua vibração, perfeito? O que é essa vibração? Recapitulando, a soma de todos os teus corpos. É a soma do que você pensa, do que você visualiza, do que você verbaliza. Quer ver? Você tá lá, não, eu quero tanto encontrar minha alma gêmea, e aí você encontra uma amiga. Não, porque todos os homens não prestam. Porque eu não aguento mais. Verbal, totalmente incongruente com intenção. Beleza, é a soma disso tudo. E qual que é a tua ação? Como que você age diante desse assunto? É congruente a quem está buscando uma alma gêmea ou é totalmente incongruente em negação? Alguém chega pra você e pergunta, e como é que tá? Já tá namorando? Imagina se eu quero namorar. Não quero namorar. Deus o livre. Deus o livre. E aí você anula tudo, todos os meses de exercícios porque você não quer. Não é isso que você está falando para amiga, para periquito, para papagaio? Não quer. Deus o livre, não quero o homem. Mas na verdade você quer. Então você está mentindo para você, mentindo para todo mundo, em total processo de negação. E quantas pessoas eu vejo fazer isso? E aí nesse momento você simplesmente dissolve todo o teu pedido que foi criado. Porque o universo entende, não, ela não quer mais, porque ela... não é isso que ela quer. Perceberam quantos detalhezinhos aqui? Então a soma disso virou uma frequência Hertz. Talvez essa frequência seja alguém que me rejeite, porque eu tenho medo de ser rejeitada, alguém que me abandone, alguém que me traia, alguém que não gosta de crianças, porque eu tenho receios, todos os meus medos vão estar aqui. E o universo, então aqui está meu chip, tá? Frequência. O universo, em forma de metáfora, ele começa a escanear. Vamos lá, universitários, quantos bilhões de homens tem no mundo? Vamos simular que tem 8 bilhões de pessoas? 4 bilhões. Vamos simular que tem 4 bilhões de homens, tá? Grande ilusão, né? Cadê os meus 4 bilhões? 4 bilhões de homens no mundo, porque eu só tenho um, né? Cadê os 4 bilhões? 4 bilhões para cada um. 4 bilhões de homens no mundo. Olha como o universo é lindo, gente. Tá comigo? Tá entendendo onde eu quero chegar? Tá aqui o chip, tá? Olha o universo, ele começa a escanear. Olha que engraçado. Não, esse aqui é fiel, não serve. Não serve pra Maria, tá? Aqui tá a tua frequência. Aí ele vai escanear o outro, o Eduardo. Não, o Eduardo é um homem pra casar, não serve, ela quer um traste, ela quer alguém que traia ela. Ah, esse aqui também. Ah, esse aqui mais. Não, esse aqui até vai trair, vai enganar, mas ele é amoroso. Ela precisa de alguém que seja mais cruel com ela. Começou a fazer sentido? E aí, porque todos. Aí tem fundamentos que eu não entrei ainda, tá? Lá a gente vai entender cientificamente esse entrelaçamento, essa hierarquia entrelaçada. Ok. Por quê? Você vibra numa determinada frequência. Você precisa sintonizar alguém que responda à mesma frequência. Então, o que você está vibrando? Percebeu como é aquilo que você está atraindo para a tua vida? Se você, por exemplo, não se aceita, se acha feia, não se valoriza, não se ama, quem são as pessoas que vão entrelaçar com você? Pessoas que querem te usar. Concorda? Então, tudo está relacionado com a vibração que você está emitindo. Nós sintonizamos pessoas, atos, relacionamentos, eventos, acontecimentos de acordo com a vibração que nós estamos emitindo. Então, todo o nosso trabalho é a mudança dessa vibração. A mudança interna, não é nada externo. Eu não vou emagrecer, eu não vou fazer uma plástica, eu não vou fazer uma cirurgia, gente. Eu não vou nem mudar de roupa. Eu vou mudar internamente o que eu quero viver, o que eu quero sentir. E o que eu penso a meu respeito. E quando essas mudanças começam a acontecer, eu começo a modificar o meu campo. E eu começo a ter clareza, conscientemente daquilo que eu quero. Porque o que eu criei até esse momento? Eu criei relacionamentos que são as sombras das minhas dores. Concordam?
O relacionamento que você está, que você cocriou nos últimos meses, seja um beijo na boca, seja alguém que você ficou um tempo a mais, 1 mês, 2 meses, um dia, 2, todas essas pessoas estão representando as tuas sombras. Infalivelmente. Não, eu não concordo. Então vai para casa pensar. Porque é assim. Por mais que você não queira acreditar, é assim. Essa pessoa que você se relacionou nos últimos dias, ela é um espelho neurônio das tuas dores, das tuas sombras. E aí a parte mais mágica acontece. A parte mais linda, gente, por isso que eu amo passar essa informação, porque o mesmo conceito, ele é usado para emprego, porque aqui eu tô falando da alma gêmea. Se eu estivesse falando de emprego, o teu chefe representa a tua alma gêmea, a condição é a mesma, a situação é totalmente a mesma. E aí o que acontece? A mágica acontece por quê? Porque quando eu identifico que alguém entrou na minha vida, olha só que interessante, antes de eu entrar nos princípios científicos, tá? Olha só que bacana, tá, gente? Ó, pensa aqui comigo. Eu conheci uma pessoa muito legal e eu começo a me relacionar com ela, homem ou mulher, tá? Perfeito. E aí, aí eu percebo que passa alguns dias, essa pessoa me causa tristeza, talvez solidão, talvez ela me causa desequilíbrio, talvez ela me mandou uma mensagem, fez algum joguinho e eu fiquei aqui trabalhando, meio que desequilibrada com desconforto, ok? Talvez ela me cause um sentimento de rejeição e abandono, e isso me angustia, talvez ela me cause uma angústia. Se criamos aquilo que nós somos, quais são as relações que você está criando? Com consciência disso, nós começamos a ter consciência verdadeira e consciente daquilo que queremos. Então, o que você quer? Qual é a relação que você quer? O que você quer ao teu lado? O que você quer sentir? O que você quer viver? E neste momento a intenção, ela passa a vibrar numa frequência correta. Porque você queria isso antes. Você queria, é a mesma coisa do que você queria, concorda? Só que tem um significado diferente. Aquilo que eu falei, o que você pensa de dinheiro? Se eu falar para você sobre dinheiro para pagar as contas, o que você vai sentir? Se você está na escassez, tá? Você está com dificuldade financeira e eu te falo assim, o que você pensa sobre o dinheiro? O que você pensa sobre pagar essas contas? O que você pensa sobre dívidas? Qual o sentimento que você tem em relação a isso? De desconforto. Aí eu pergunto para você, como seria se entrasse R$1.000, mas se esses R$1.000 não conseguisse entrar? Existe uma previsão, mas não vai mais chegar. A essência dessa informação é dinheiro. Como você vai se sentir? Ruim. Então, mesmo que seja dinheiro, ele carrega o sentimento negativo. Então, você pode estar pensando em dinheiro, mas qual o significado que você dá para ele? Você pode sim querer ter um relacionamento, você pode sim querer encontrar a tua alma gêmea, mas qual é o sentimento que você tem quando você pensa nisso? Quando isso não acontece? Então, existe um sentimento contrário que está materializando aquilo que você está vivendo hoje. Ok? Então, eu queria com que você tivesse realmente essa noção sobre como que criamos, né, esse relacionamento, porque se dar conta de que essas pessoas são joias, eu chamo de joias, né? Esses trastes são as nossas joias que ao longo do caminho nós fomos encontrando e nos transformando em pessoas melhores. Essa pessoa que veio, que me abandonou, que me rejeitou, que me traiu, ela é a joia que foi sintonizada na minha vida a partir do meu campo, por eu temer inconscientemente desde pequenininha, por eu não querer viver isso, por eu ficar com medo de viver isso, porque eu vivi isso, porque eu sentia isso, e eu sintonizo alguém que vai validar aquilo que eu temo. E ela desperta em mim essas emoções que precisam ser curadas. E é isso que eu vim fazer aqui. E se essa pessoa não desperta essa sombra,
eu continuo andando por essa encarnação com todos os meus defeitos, com tudo aquilo que eu vim curar, que eu vim evoluir, tudo aquilo que eu vim despertar, sem saber o que está errado, apontando para o outro, dizendo que o outro que é culpado, que é exatamente o que quem está dormindo na Matrix faz. Então são as joias que nos permitem ser a nossa melhor versão. São as pessoas que nos permitem nos tornar quem tanto desejamos ser. Aí eu vou contar mais um segredo meu que eu falei que ia contar. Esse é muito simples. A minha vida inteira eu desejei ser uma grande mulher, porque eu sempre me relacionei com pessoas maduras e eu sempre me senti extremamente infantil nessas relações, imatura nessas relações. E por ver a maturidade dessas pessoas e a minha infantilidade diante das minhas atitudes e brigas que a gente tinha, coisas que eu não sabia fazer, desde pedir desculpa, desde coisas muito simples. E dentro de mim eu manifestava aquele desejo, né, aquele sentimento de ser uma grande mulher. Uma grande mulher para mim era uma mulher madura. Era uma mulher segura de si, madura, confiante. Era isso. Era o espelho daquilo que eu via, aquela maturidade, né? Aquela segurança. E essa era uma vontade realmente que eu tinha, né? E automaticamente todos os meus medos, tudo aquilo que vai somatizando com o que você viveu na infância, na barriga da mãe, em vidas passadas, memórias ancestrais, aquilo que você carrega no DNA, enfim, aquilo que você vai vivendo com os amigos, com os colegas, com os empregos, tudo vai psicossomatizando, né? E aí vem alguém, os meus atores, e essas pessoas vão me provocando uma dor, um ressentimento, uma mágoa, uma angústia. Só que aí está o ponto. Essa pessoa me magoou porque me abandonou? É ela a culpada por ter me abandonado? É ela a culpada por ter me deixado e ter ido morar com uma outra pessoa, que certamente deve ser a realidade de muitas de vocês que estão aqui? Não, não é. A minha frustração não está relacionado à pessoa, mas à expectativa que somente eu criei. Qual a expectativa que você tinha? Que vocês iam morrer agarradinhos, abraçadinhos, felizes para sempre. Você criou essa expectativa. A tua frustração não é da situação. A frustração é da expectativa que você criou. Olha como a nossa mente é danada. Lá fora não tem nada, tudo é comigo o tempo todo. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece em minha vida de novo. Então, eu fico completamente indignado porque algo que eu tanto queria não deu certo. Roubaram o meu lugar. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque isso aconteceu. Você está chateado com a expectativa que você criou em relação a essa pessoa, em relação a essa situação. É isso, a tua frustração não é da situação, não é da pessoa. A tua frustração está totalmente relacionada à expectativa que você mesmo criou. Vai lá, confessa. Se você não tivesse nenhuma expectativa, tipo, se deu, se não deu, tudo bem, tô feliz igual. Você estaria frustrado? Claro que não, duvido. Não tem como. Não existe relação para você estar frustrado. Então, é a expectativa que a gente cria. Então, de uma certa forma, quando eu começo a identificar aquilo que me incomoda, aquilo que eu sou, eu começo a limpar. E ao limpar, eu vou transformando, transmutando. Eu vou mudar a polaridade da partícula do negativo, da frequência Hertz baixa, do processo de contração para o processo de expansão, fótons, luz. Não é que a rejeição ela pare de existir. Eu transformo rejeição em confiança. E eu vou fazendo essa transformação dentro de mim. E aí eu intenciono qual o que verdadeiramente eu quero viver. Certamente você já ouviu de muitas pessoas que passaram por aqui. Uma dica é você escrever exatamente aquilo que você quer, é você visualizar aquilo que você quer em detalhes.
Então, quando você tem essa intenção, que certamente você já aprendeu, não, minha intenção aqui não é te ensinar isso, então você visualiza isso, então existe uma intenção clara. O que antes existia um processo a gente chama de um obstáculo. O obstáculo está aqui, o teu desejo está lá. Esse obstáculo é uma energia densa, não permite acessar. Então aquilo que você quer é sabotado e acaba realmente nunca acontecendo. Então, se você concluiu aonde eu quis te levar e compreender, a frequência vibracional que sintoniza você, a tua alma gêmea é tchan, 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 o que eu falei o tempo todo, mas ocultamente eu não disse. Eu vou deixar você responder, porque é muito gostoso a gente fazer um teste, se a gente sabe a resposta, né? A frequência vibracional da alma gêmea é... O que você entendeu aí que eu falei até agora? O que você precisa? Amor? Gratidão? Perdão? Alegria? Harmonia? Aceitação? Razão? O que? A frequência vibracional que sintoniza você, a tua alma gêmea, é a aceitação. É tudo muito incrível, né? Primeiro porque você precisa aceitar todas as histórias que aconteceram na tua vida. E você passa a ser grato por cada traste, que nesse momento é uma joia rara, no qual você vai dizer obrigada. É mais do que obrigada. É você reverenciar e dizer obrigada por curar uma parte minha que eu não reconhecia. E aí você passa a olhar para todas essas relações e ser grato. E ao olhar para as relações e ser grato, você está aceitando todas as histórias que contribuíram para quem você se tornou. Nem que seja saber exatamente o que você quer a partir de agora. Legal, né? E aí você começa a se aceitar. Você não tem que mudar nada externo. Eu me amo, eu me aceito profundo e completamente como eu sou. Eu me perdoo. Não é somente aceitar a tua história do jeitinho que ela é aceitar exatamente quem você é. Porque se você não se ama, se você não se aceita, como que você vai amar alguém? Como que você vai aceitar alguém? Porque a grande chave de tudo, só podemos dar aquilo que temos. Eu só posso doar aquilo que eu sou. Então, o maior segredo de todos, você precisa se tornar aquilo que você quer ter. A cura começa comigo. Que lindo, né, gente? Então, como que eu sintonizo a minha alma gêmea? O que você quer? Amor? Confiança? Autoestima? Fidelidade? Respeito? Carinho? Você precisa ser isso. Então, dê amor, dê carinho. Seja fiel. Seja amoroso com o cachorro, com o periquito, com o papagaio, com o guarda, com todo mundo. Porque eu vou criar, atrair quem eu sou e não o que eu quero. Porque o que eu sou vibra muito mais forte. Então, como que eu posso querer o amor se eu não sou o amor? Nem para mim e nem para ninguém. Não vibra. Então, todo o processo é se tornar aquilo que você quer ter. E você não precisa ir atrás dessa pessoa. Você não precisa correr atrás da tua alma gêmea. Porque você cria a tua alma gêmea. Você se torna a pessoa que você quer ter ao teu lado. Lembra que eu falei da individualidade? Se eu quero alguém, um companheiro, alguém bacana que está comigo para o que der e vier, e eu sou individualista, eu estou vibrando individualismo, então eu vou criar e atrair pessoas individualistas. Era isso que acontecia. Aí eu percebi, mas como que essa pessoa é individualista? Isso me irrita tanto. Eu sou a individualista? Ah, é verdade, Elaine, você é sim, admite. E foi assim que eu descobri que eu era. Me espelhando no outro, com algo que me irritava lá fora. Eu nunca queria admitir que eu era e nem sabia. E aí você começa a trabalhar
em você a tua cura. E você se torna aquilo que você quer. E a tua alma gêmea sintoniza pela tua vibração, pela tua essência, pela tua divindade, pelo teu sentimento, pela tua vibração. Ou seja, pela tua frequência vibracional. Lindo, né? É isso, gente. Gratidão com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Eu vou contar um segredo para vocês, tá? Essa palestra, ela seguiu totalmente 100% um outro rumo. Desde que eu comecei assim, começou a canalizar total, né? E eu simplesmente entrei no campo e deixei acontecer. Mas o conteúdo que eu preparei para vocês era totalmente diferente, tanto que vocês vão receber um bônus, ainda bem que tem um bônus. Tem um bônus ali, um e-book que eu preparei para vocês, onde vocês conseguem aprofundar esse conteúdo tudo. Tá incrível realmente esse bônus, tá? Tá aqui no Conalove. E eu convido vocês também para acessar o meu site, elaineourives.com.br, e eu te vejo agora por aí do outro lado. E um compromisso que você tem comigo é me contar todas as cocriações de alma gêmea, porque eu faço questão de conhecer, tá? Nós vamos fazer então muito rápido a técnica que eu prometi, tá bom? Então eu não vou ensinar, eu vou simplesmente aplicar e você vai entrar no campo, fecha o olho, quem sabe faz, quem não sabe vai ali, depois assiste, reassiste, enfim, e também tem uma versão gratuita lá no meu YouTube, tá? E quem quiser aprender, todo o processo, né, de 21 dias de desprogramação, enfim, é lá no Holococriação, tá bom? Então vamos lá? Nós vamos então fazer a técnica bem rapidinho. Identifica o que você está sentindo. Você sentiu rejeição e abandono. Então você utiliza um comando. Presença divina consciência, eu sou. Limpa em mim. Rejeição que sinto está cancelado, cancelado, cancelado. Presença divina consciência, eu sou. Eu sou confiante. Eu sou segura. Está feito, está feito, está feito. É isso. A versão que está no YouTube é uma outra versão. A versão que eu ensino é outra versão no curso. Essa aqui são comandos para a técnica Hertz para relacionamento. Então o foco aqui é limpar aquilo que está te incomodando. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Eu sou a mudança, aqui no pescoço. E aqui você cria um holograma enorme, com mais de 1 metro de altura, a 30 centímetros de você, bem pertinho, e você vê aqui a vida dos seus sonhos. Esse aqui é o teu eu ideal do futuro. Se você estivesse vivendo um relacionamento dos sonhos, como seria? Então aqui você já está vivendo, não existe o e se. Então é o teu eu ideal do futuro. A gente está mudando a imagem, a tua identidade, tá? Então aqui você cria uma imagem colorida, em movimento do teu eu do futuro. Teu relacionamento já como se fosse real. E aí, eu sou a mudança e você vê essa imagem. Eu sou a mudança, eu sou a mudança. Eu sou a alegria, eu sou gratidão, eu sou o amor, eu sou o eu sou. Silencia. E agora, você cria a imagem do teu sonho, que para algumas pessoas pode ser a mesma. Você cria a imagem do sonho. Qual é teu sonho? Muito bom. É isso. Tá bem? Essa é uma forma de limpar todo esse lixo que carregamos e nos tornarmos exatamente quem queremos ter ao nosso lado. Gratidão com todo o meu amor, um beijo no coração e eu vejo você por aí. Um beijo, meus queridos!